explorado, que quase ninguém é curioso com esse seu serviço, né? Ai, meu Deus, estou muito feliz. Você aceitou o convite. Muito obrigada. A gente está dando continuidade aos nossos encontros de segunda-feira. Queria que, por favor, você se apresentasse aí de onde é que você está vindo, tá, Paty? E a palavra é sua, minha querida. Fique à vontade. Obrigada, Sinara. Eu vou me apresentar no meio da apresentação, tá? Então, já vou colocar aqui para a gente ir vendo. Tem uma galerinha lá do hospital, por aí. Então, gente, bom dia. Agradecendo para a gente poder falar um pouquinho da experiência que está sendo a gente tomar conta juntos da pediatria do Hospital Estadual Monte Serra. Esse é o nosso hospital. Acho que muitos de vocês já devem ter visto imagens e fotos e vídeos dele pela internet e afins. E esse para mim, atualmente, meu terceiro filho, né? Sou mãe de duas crianças, esse aí é meu terceiro filho atualmente. Então, quem é a gente, né? Quem sou eu? Eu sou Patrícia, sou médica paliativista, atualmente sou gerente médica do Hospital Monte Serra e coordenadora da pediatria do Hospital Monte Serra. E meu maior conflito de interesse nessa apresentação é porque eu sou apaixonada por esse projeto, uma entusiasta desse projeto, um projeto que começa muito antes, né, da sua inauguração, que tem uma história muito além desse 1 ano e meio de funcionamento. Ele vem lá desde 2020, junto com o Núcleo de Cuidado Paliativo do Estado da Bahia, essa construção do cuidado paliativo dentro da Bahia, que vem a construção, a reforma, na verdade, desse hospital, né, que já era um hospital antes. Em 2022 começa a sua reforma, em 2025 ele é inaugurado como Hospital Monte Serra, um hospital de cuidado paliativo. E a primeira pergunta que a gente se coloca é: será que a gente está preparado para cuidar quando a gente não é mais possível curar? Né? Então, é exatamente dessa pergunta que nasce o Hospital Monte Serra, desse preparo e da necessidade da gente cuidar das pessoas, independente da gente curar dessas pessoas, né? Que a gente possa cuidar delas até o último suspiro. Então, desse pensamento e da necessidade de olhar com dignidade para esse momento da vida também, é que nasce o Hospital Monte Serra. E a gente sabe que existe determinados momentos da evolução da doença que, mesmo que a gente disponha de todos os recursos possíveis, o paciente ele não é mais salvável, né? A gente não vai conseguir mais. Nesse momento, curar, salvar, enfim, que é a definição que a gente achar melhor. E o processo inevitável da morte ele vai acontecer. E, diante desse momento, o que é que a gente está possível de fazer? O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente deve fazer? Né? O que é nossa obrigação também, né, como profissional de saúde, cuidar e olhar para esse momento. Então, a medicina avançou enormemente, a gente sabe o quanto isso foi importante, o quanto isso é importante também na pediatria. Quando eu era ainda residente, a gente tinha um padrão na neonatologia completamente diferente de sobrevida do que a gente tem hoje, que são 12 anos de diferença. Então, os avanços são enormes. A gente mudou, né, a forma de viver, mas também a gente mudou a forma de morrer ao longo desse período, né, ao longo da evolução da medicina. E a gente sabe que a gente tem medidas terapêuticas que vão aumentar a sobrevida, mas ela vai levar também a um sofrimento maior, a um prolongamento desse sofrimento. E a gente começa a fazer medidas fúteis, que não vai mudar a história da doença, não vai mudar a história do quadro, mas vai mudar a história do paciente porque ele vai passar por muito mais sofrimento. Então, a gente reconhecer esse processo, né, reconhecer o fim de vida, é uma tarefa difícil, é difícil para o profissional de saúde, a gente tem uma dificuldade de reconhecer esse momento, né, de entender, de internalizar, e se a gente tem essa dificuldade, imagine as famílias na pediatria, né, um outro perfil, e a gente perceber que a partir de um determinado momento, né, as disfunções orgânicas são irreversíveis e todo o tratamento vai prolongar esse sofrimento, é um desafio enorme, e a gente precisa olhar para esse momento. Pensando nesse momento, né, na finitude, no fim de vida, é que nasce mesmo a ideia de que a gente ter um hospital de cuidado paliativo. A gente sabe que o cuidado de hospital de cuidado paliativo, no estilo hospice, ele vem muito antes, né, do que o Monte Serra.
A gente já tem, desde a história do cuidado paliativo, lá atrás, em Londres, com Cicely Saunders, né, as hospedarias já tinham um princípio do hospice, mas isso para a gente, dentro do nosso país, é algo novo, é algo desafiador, mas é algo que tem mudado a história, né, de vida de muitas dessas pessoas. Então, a morte é o último acontecimento importante da vida dessa pessoa, e ela vale realmente, né, ser vivida com muita dignidade. Então, quem somos nós? Quem é o Hospital Monte Serrape? Todas as fotos, a partir de agora que vocês vão ver, são do hospital, tá? Nós somos o primeiro hospital público do Brasil, 100% SUS, de cuidado paliativo. A gente atende também crianças, esse é também o nosso diferencial. Então, a gente tem atendimento de adultos e atendimento de crianças, oncológicos e não oncológicos. E, na verdade, o nosso grande perfil são de doenças neurodegenerativas, né? Tanto na pediatria quanto no adulto. A gente tem muitos quadros neurológicos. A gente está vinculado ao governo do estado da Bahia, então a gente é do governo do estado, mas a gente é administrado pelas obras sociais Irmã Dulce. E fomos inaugurados no dia 31 de janeiro de 2025. A gente tem agora quase 1 ano e 6 meses de população. Então, Paty, para quem é, né? Qual é o perfil de atendimento? Para quem vocês vão atender? Quem é que vai para o Hospital Monte Serra? Então, o Hospital Monte Serra, o princípio de atendimento dele é exatamente no conceito do cuidado paliativo. Vocês já viram várias vezes em diversas aulas aqui. Então, a gente vai atender pacientes com doenças graves, crônicas, ameaçadoras da vida, que necessitem de uma abordagem multidisciplinar para garantir qualidade de vida, alívio de sofrimento, né, nas 4 dimensões, seja ela física, psíquica, social e espiritual. Então, a gente vai atender pacientes que tenham doenças ameaçadoras da vida. Mas a gente vai mudar o perfil se o paciente está dentro do ambulatório, se o paciente está internado, ou se o paciente está agora atualmente dentro da telemedicina. Então, a gente tem perfis diferentes de atendimento dentro do mesmo hospital. E eu vou explicar um pouco mais a vocês. Qual a nossa finalidade? A finalidade também é a finalidade dentro dos princípios do cuidado paliativo. É aliviar sofrimento, é um tratamento precoce, melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de morte dos nossos pacientes. É uma abordagem multidisciplinar. Então, não dá para fazer o cuidado paliativo sozinho, né? Então, a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar, uma equipe unida e junta com o mesmo propósito. E o respeito à dignidade do paciente em todo momento. E da autonomia, né? O que é que a gente tem no hospital hoje? Né? O que é que compõe o hospital hoje? A gente tem 70 leitos gerais, são 7 leitos pediátricos e 63 leitos para adultos. Desses leitos, tanto pediátricos como adultos, a gente tem leitos de ventilação mecânica, então a gente recebe pacientes sob ventilação mecânica, seja ele por via traqueostomia, seja intubação orotraqueal, para que a gente instrumentalize, né, a família e busque entendimento de uma possível intubação paliativa ou uma outra para casa, né, com uso de dispositivo. Nós temos ambulatório, seja ele de cuidado paliativo adulto, pediátrico, psiquiatria, dor e luto, é um ambulatório multidisciplinar, eu vou falar um pouco mais sobre ele. Serviço de bioimagem, seja laboratório e pequenos procedimentos. Hoje a gente tem a telesaúde, a telemedicina, e o suporte de ensino e pesquisa, né, para capacitação tanto interna quanto externa, e a gente tem um diferencial também, que é um serviço de capelania. Hoje nós temos 2 capelãs no nosso hospital, para a gente garantir o cuidado também ao sofrimento espiritual dos nossos pacientes. Então, essa é a composição geral que a gente tem hoje no hospital. Nosso hospital é um hospital completamente plano e muito aberto, então isso também traz uma diferença, né? A gente tem muita possibilidade de ver dia, de ver noite, isso traz uma sensação mais harmoniosa, né? Assim, mais de calma para os nossos pacientes. O que é que a gente dispõe, né? Na equipe multiprofissionais, a gente tem médicos, nossos médicos diaristas são médicos especialistas em cuidado paliativo, nós temos plantonistas 24 horas, seja adulto ou pediátrico, enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, fono e terapeuta ocupacional. Eu espero que eu não tenha esquecido de ninguém. Mas a roda, né, para girar, ela precisa de um componente não só da assistência, mas da administração, desde a portaria, né, às seguranças, que entenda e que entendam o que é o nosso hospital, que faça diferença na comunicação do que é o nosso hospital. Porque nosso hospital ela tem uma possibilidade de portas muito mais abertas, então as visitas são mais liberadas, a entrada de crianças é muito bem aceita, então a gente precisa que todo mundo entenda realmente o porquê, a finalidade, qual o objetivo do hospital. Então, sendo bem prática, né? Qual é o critério de admissão
e eu vou trazer muito mais a pediatria, que esse é o nosso objetivo, né? Qual é a critério de admissão para o internamento? Hoje a gente começou o hospital colocando que a gente ia atender acima de 30 dias, né? Não ia atender recém-nascido, até 17 anos, 11 meses, 29 dias, onde a gente faria essa passagem do bastão aí para o pessoal do adulto. Mas diante das solicitações e dos pedidos para pacientes recém-nascidos com múltiplas malformações, com síndromes genéticas complexas, a gente viu a possibilidade de a gente também cuidar dessas crianças e hoje a gente atende. A gente brinca que é a partir de 0 dias de vida, mas a gente nunca recebeu com 0 dias, a menor criança que a gente recebeu foi com 7 dias de vida. Então a gente recebe desde bebezinho pequenininho, né, dias de vida, até 17 anos. A gente faz um fluxo, isso para internamento, tá? Completamente 100% via central de regulação, então esse paciente vai estar em uma outra unidade, ele não pode vir diretamente de casa, a gente não tem uma porta aberta, a gente não tem uma emergência, e todos esses pacientes devem ter um plano de cuidado. Lembra que a gente está falando que a gente é um hospital de cuidado paliativo. Então, a gente não faz, esse paciente para entrar no nosso hospital, ele preenche os critérios também, que são dessas 3 perguntas, tá? Você se surpreenderia se esse paciente falecesse nos próximos 6 meses? Então, aquela pergunta surpresa que a gente utiliza bastante. Já existe uma ordem de não reanimação e não de readmissão em uma UTI? Então, esse é um outro uma outra pergunta que a gente coloca dentro dos nossos relatórios para receber esse paciente. E há uma necessidade de internação que justifique o manejo de sintoma, uma disfunção orgânica, algo que maneje que esse paciente esteja internado, porque lembrando, a gente não é uma unidade de deshospitalização, a gente não é uma unidade de pacientes crônicos, né? Nós somos uma unidade que o nosso tempo médio de internamento e nosso objetivo mesmo de meta são 10 dias. Né? Esse paciente em 10 dias, né, vai vir a falecer, lembrem, a gente é um hospital para cuidado de fim de vida. Né? Então, esse paciente vai falecer nos próximos 10 dias, ou ele vai ter condições bem plenas para ir para casa, e a gente vai continuar cuidando dele em casa. Então, todos os pacientes, eles devem ter um plano de cuidado com ordem de não reanimação e não retorno ao UTI, e eles podem ser admitidos em ventilação mecânica, desde que a gente tenha as outras definições. Pátia, quais doenças? Todas as doenças. A gente não tem nenhuma limitação. Então, a gente vai atender pacientes com cardiopatas, como a gente já teve, pacientes com síndromes genéticas importantes, pacientes com doenças metabólicas, pacientes com doenças hepáticas. Então, a gente não tem realmente neurológicas, tumor, né? A gente não tem uma doença específica, não. Lembra quando a gente discute lá nos critérios, né, dos grupos de admissão para cuidado paliativo na pediatria, do grupo 1 ao 6, então a gente vai atender todos esses tipos de paciente, tá? Então a gente não tem nenhuma restrição. Então essas são as 3 perguntas que a gente coloca. Essas 3 perguntas precisam estar respondidas no relatório de transferência para que a gente avalie e receba esse paciente na unidade. Na pediatria, diferente no adulto, né, a gente precisa de um responsável legal, que seja ciente e concordante com o plano de cuidado, que tenha entendimento. Pátia, essa família chega a 100% alinhada com o plano de cuidado, ela já vinha assim toda organizada, porque muita gente acha que o paciente chega completamente organizado para a gente. Não, obviamente que não, a gente vai precisar conversar 50 vezes, conferências familiares, reuniões, chamar outras componentes da família, e ir construindo mesmo realmente o plano de cuidado. Muitas vezes essas famílias ainda chegam muito cruas, né, no entendimento do que é cuidado paliativo também, do que é o cuidado do fim de vida, do que é a possibilidade de ir para casa e cuidar dessa criança em casa também. Então a gente instrumentaliza ela também nesse sentido. E a gente, diferente do adulto, o adulto ele, segue várias escalas, né? Tem o ECOG, o SPICT. A gente na pediatria temos poucas escalas para a gente utilizar, a gente usa uma escala de funcionalidade também que nos ajuda, que é o Lansky. Então, pacientes com um score menor ou igual a 50 são elegíveis para que a gente receba no internamento do Hospital Monte Serrado. A gente tem algumas rotinas dentro do hospital, que são rotinas importantes, que fazem muito sentido para que a gente cuide melhor dos nossos pacientes e para que a gente realmente traga dignidade, que é isso que a gente quer. Nós temos um safety huddle diário, né, que é para entender as necessidades daquele dia, a gente abre o plantão com ele, a gente tem visita multiprofissional semanal, onde a gente vai discutir todos os pacientes semanalmente com a equipe multiprofissional, então a gente tem uma visita multiprofissional, seja tanto na pediatria quanto no adulto, tá?
Um acompanhamento horizontal. Então, a gente tem o mesmo diarista médico acompanhando esse paciente do início ao final do seu internamento, e isso faz muito sentido. A gente vai ter, a gente sabe que a gente precisa vincular, né? Para gerar confiança e segurança, a gente precisa criar vínculo. Esses pacientes chegam de UPAs, chegam de outros hospitais, muitas vezes já chegam alinhados e acompanhados, vinculados com outras unidades, chegam num lugar desconhecido, então a gente precisa conquistar esse novo vínculo, criar essa nova segurança, então ter esse acompanhamento horizontal faz diferença no cuidado. A gente tem conferência, uma meta da gente é a conferência familiar para 100% das admissões, então todos os pacientes passam por conferência familiar, exatamente como eu falei com vocês, a gente precisa realinhar, né? Muitas vezes a gente acredita que chega todo mundo alinhado, mas ainda tem muita coisa a ser construída. Vem um alinhado não reanimar, não entubar, mas será que ainda faz sentido usar esse antibiótico? O que é que a gente vai, o que faz sentido usar de medicação ainda? E a dieta, né? Então a gente ainda vai construir esses outros passos em conjunto. A gente tem uma rotina do pôr do sol no espaço do Viver, que é exatamente essa imagem que vocês estão vendo aí. Eu brinco que é o metro quadrado de pôr do sol mais lotado de Salvador, porque tem dias que a gente não tem um lugarzinho mais para a gente colocar mais ninguém. Realmente é um momento de muita troca, é um local onde a gente consegue fazer terapia, onde a gente consegue fazer fisioterapia, onde a gente consegue conversar com os nossos pacientes, com a família, fora do quarto, fora do leito. E aí a gente sabe que para o corpo tem outros benefícios maiores ainda, vai ajudar no delírio, ajudar para conseguir se alimentar melhor, né? Traz uma vitalidade maior também. E a gente tem hoje voluntários também no hospital, a gente tem um voluntariado, a gente um cachorro, né, que é AMI, que faz parte do voluntário, que visita esses pacientes com a gente. A gente tem um voluntário de fotos, onde eles tiram fotos das famílias e das crianças e dos adultos também que queiram essas fotos, e isso ajuda na construção de memórias. E a gente tem um voluntariado próprio das obras sociais Irmã Dulce, que fazem visita no hospital semanalmente também. Então, a gente vai compondo aí, cada um pouquinho, para que a gente consiga cuidar melhor das famílias e dos pacientes. E aí, saindo um pouco do foco do internamento, que é um pouco do que eu falei com vocês, a gente vai para o nosso ambulatório. Então, a gente tem dentro do Monte Serra um ambulatório multiprofissional de cuidado paliativo, tá? Quem é que vai para esse ambulatório, Paty? Aí eu volto para o mesmo princípio, é o, 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 o conceito de cuidado paliativo pediátrico, o cuidado paliativo de adulto. Então, a gente vai receber pacientes com doenças graves, crônicas, ameaçadoras da vida, que vão necessitar de abordagem, né, multidisciplinar, um controle de sintomas, dor física, psíquica, social, espiritual, mas no ambulatório, a gente não vai cuidar apenas do fim de vida. Então, o ambulatório é para o atendimento precoce mesmo, é para a gente começar a delinear o plano de cuidado, é para a gente começar a vincular essa família, é um cuidado que a gente sempre fala, né? Quanto mais precoce a gente chegar no ambulatório ou chegar pro paliativista, essa construção, esse entendimento da família lá para o final, né? Lá para a chegada numa emergência, um exemplo, vai ser diferente. Então, ele não é apenas para o fim de vida, porque isso sempre gera, né, dúvidas quando a gente explica o ambulatório do hospital. A gente tem no ambulatório hoje, e é importante eu lembrar, gente, é um ambulatório multiprofissional. Então, o médico ele não atende sozinho, ele vai atender junto com a equipe, né? Claro que a gente vai entender qual a demanda daquela família que a gente precisa mais naquele momento, mas sempre tem o psicólogo, o enfermeiro, pode ter o terapeuta ocupacional, nutricionista, assistente social. Então, a gente vai ali mudando parte da equipe que fazem parte desse cuidado no ambulatório. O ambulatório ele pode ser feito atendimento tanto online quanto presencial e pode ser mesclado também. A gente sabe que a gente está falando de um estado, tamanho de um país, né? Então, fazer deslocamentos com esses pacientes que já são tão frágeis é muito difícil. Então, a gente tem essa possibilidade de mesclar também o atendimento tanto online quanto presencial. Então, a gente tem cuidado paliativo adulto e o cuidado paliativo pediátrico, que é a porta de entrada para o nosso ambulatório, e a partir daí, se a gente entende que ele tem outras necessidades, esse paciente ou a família, a gente vai fazer encaminhamento. Então, a gente tem especialista em dor para os pacientes do ambulatório ou que já foram internados com a gente. Intervenção em dor, a gente tem um local onde a gente pode fazer intervenção, psiquiatria, né? Então, tem um ambulatório de dor, psicologia e cirurgia geral. Tá? E a gente tem o atendimento ao luto dentro da psicologia também. Todos voltados para os nossos pacientes, já que já são acompanhados, e não são externos. Então, a porta de entrada do nosso ambulatório vem através do cuidado paliativo adulto ou cuidado paliativo pediátrico.
Como eu falei com vocês, então a gente tem uma equipe multiprofissional. Nossos médicos são especialistas em cuidado paliativo. Hoje eu tenho a alegria de dizer que a gente tem 2 turnos de pediatria semanal dentro do hospital, né, dentro do nosso ambulatório. Eu digo que eu tenho alegria porque a gente começou apenas com um turno, entendendo e sentindo a dinâmica. Daqui a pouco a gente já tinha 2 profissionais, a gente foi para 3 e agora nós ganhamos a 4ª profissional dentro do ambulatório, e isso para a gente é uma vitória muito grande. Primeiro, porque a gente teve um crescimento de demanda e porque a gente agora tem mais profissionais especializados, né, que têm a necessidade, a ansiedade, quer atender, quer buscar, quer ajudar e quer contribuir dentro do nosso ambulatório. Então, a gente tem os 2 turnos semanais e a gente atende, né, tanto presencial quanto online. Para a gente analisar, ano passado, a gente teve momentos que a gente atendeu 4 pacientes no mês, 12 pacientes no mês, e a gente chegou, né, o último mês, com 3 profissionais só, a gente atendeu 18 pacientes. Isso para a gente é um ganho muito grande, porque a gente vem nesse trabalho de conscientização, esse trabalho de formiguinha, de crescimento, a gente sabe o quanto é difícil o entendimento da população, o entendimento das pessoas do que é o cuidado paliativo, ainda mais do que é o cuidado paliativo pediátrico. Então, a gente tem visto o crescimento do nosso ambulatório e visto a mudança da dinâmica do entendimento das famílias do que é oferecido dentro do nosso hospital. Lembrando, para estar no nosso ambulatório, esse paciente não precisa não indicação de retorno ao UTI, não tem indicação de medidas invasivas. Então, é uma construção desse plano de cuidado. Se esse paciente ainda tem indicação de retorno ao UTI, tem indicação de um trial, ele vai seguir o plano dele, tá? Mas se esse paciente já tem um entendimento que não faz sentido o retorno ao UTI, que não faz sentido a reanimação cardiopulmonar, se ele tiver intercorrência, ele pode ser internado no nosso hospital. E aí, agora eu vou falar sobre o nosso novo filho, que tem gerado, assim, muito crescimento para a gente na pediatria propriamente dita. A grande maestra desse projeto da pediatria está aí com a gente, que é a Lisa, a telesaúde e o cuidado paliativo. Então, o cuidado paliativo, ele precisa chegar onde o paciente está, né? E nem sempre a gente vai ter especialista em todos os lugares. E a distância, né? Como eu falei com vocês, a gente tem um estado do tamanho do país. Então, é muito difícil, né, acessar lugares onde estão 12 horas de viagem para chegar em Salvador. Então, hoje a gente tem uma telesaúde que compõe, primordialmente de médicos, agora a gente vai ter um enfermeiro dentro da equipe, e isso está crescendo também com a demanda. Então, a gente tem 2 médicos de adulto e uma médica pediatra, onde eles vão fazer atendimentos online, né, mas com toda a segurança de um prontuário eletrônico, de todo o armazenamento. Então, o que é que muda, né? Como é que acontece, Paty, esse projeto? Então, você pode ter 3 formas de modalidade de atendimento. Um atendimento onde a equipe, do outro lado da tela, manda uma solicitação de interconsulta, como se fosse uma interconsulta que você faz ali no hospital, mas ele vai te mandar os dados do paciente, vai te mandar tudo do paciente, e você tem um tempo para responder, de 72 horas para mandar essa resposta para essa equipe. Então, você vai mandar uma resposta de conduta, embasada em literatura, precisa ter literatura, bibliografia colocada, e manda de volta para essa equipe. Então, essa é uma forma como se fosse uma interconsulta online. Um outro processo é onde você faz isso ao vivo, você discute esse caso, né, que é síncrona com a equipe. Ali você vai discutir as demandas, você vai fazer um matriciamento mesmo, né, você vai discutir com a equipe, entender o que essa equipe está entendendo sobre cuidado paliativo, orientar a equipe que está com aquele paciente. E, por vezes, a gente sabe que se faz necessário a gente discutir com a família e conversar com a família. Então, você pode fazer em consultório também. Atendimento de consultório com a família, com o paciente. Então, a gente tem 3 modalidades de atendimento. E, muitas vezes, você vai usar das 3 modalidades, né? A gente pode começar aí vendo que a equipe lá em Vitória da Conquista, que é muito distante daqui, em torno de 6 horas a 8 horas de ônibus. Então, pedir uma interconsulta. Poxa, com os dados que está aqui está pouco, eu discuto com a equipe. Não, eu preciso conversar com a família e ver o entendimento dessa família, então eu posso passear pelas 3 modalidades. O que é que vai acontecer? A gente tem um cuidado humanizado, né? A gente vai buscar esse cuidado integral,
A gente vai fazer educação permanente, porque na hora que a gente conversa e a gente discute com as famílias, a gente está fazendo educação, né? A gente tem uma segurança na prescrição, a gente dá segurança para as equipes do outro lado, a gente traz segurança para a família também do que foi acordado, a gente traz esse suporte, a gente tem uma resposta muito mais rápida, né? Um vínculo, a gente cria vínculo com essas unidades. Vou trazer um exemplo para vocês. Desde que começou a telesaúde, uma unidade do interior é o terceiro paciente que a gente já cuida deles, né? A gente cuidou de um fim de vida em domicílio, de um paciente deles. A gente recebeu agora um recém-nascido deles, de 8 dias de vida. E tem um outro paciente que Lisa está tomando conta ainda pela telemedicina e acompanhamento da família e da equipe. Então, quando as portas se abrem, né, esses pacientes vêm chegando, porque a gente sabe que tem pacientes na rede, a gente sabe que as equipes têm necessidades, né, a gente tem que estar pronto e postos a ajudar, e é isso que a gente está em busca de fazer. Né? Então, a gente tem mais tempo médico mesmo, de especialista ao lado de cada equipe, trazendo segurança, e a gente vai diminuir deslocamento, diminuir essas viagens, diminuir até o gasto com esses deslocamentos, né? Que a gente sabe que a gente precisa também pensar em custo-benefício usando a telesaúde. Mas aí, pai, você está me falando só de coisa maravilhosa, só coisas boas. Quais são os desafios, né? Quais são as dificuldades que vocês têm passado? Eu acho que é importante a gente falar das dificuldades, não só falar, porque outras pessoas podem estar passando pelas mesmas coisas, e isso aqui é o objetivo da gente fazer troca, e mostrar que precisa de um trabalho muito de equipe, um trabalho muito em conjunto, precisa que todo mundo acredite nesse projeto para que ele dê certo, né? Então, acho que o primeiro grande desafio é um desconhecimento sobre o cuidado paliativo para os profissionais de saúde, no geral, não só em relação ao hospital de cuidado paliativo, fim de vida, mas entender no geral. A identificação do paciente em fim de vida é um desafio muito grande, é um desafio também na pediatria, a gente sabe o quanto é difícil a gente definir a linha tênue ali que será que é o último antibiótico mesmo? Será que é o fim de vida desse paciente, né? Então, tem essa dificuldade. A gente tem a escassez de equipe especializada, que entenda, e de próprios especialistas, porque a gente também está para dar suporte a unidades outras, que mesmo que tenha já unidade de equipe de cuidado paliativo, a gente também está para dar suporte e ajudar essas equipes. A gente tem, as pessoas têm pouca compreensão do modelo hospice, tanto os profissionais de saúde, quanto a população em geral, então isso acaba levando a um estigma, um preconceito em relação ao hospital, em relação ao cuidado paliativo. A gente tem barreiras geográficas, né, como eu falei com vocês, a gente é muito grande, então tirar um paciente de Irecê, que está a 12 horas de viagem, fim de vida, para trazer para cuidar do fim de vida dele dentro do hospital, será que realmente faz sentido a gente fazer esse deslocamento? E aí não é mais sentido a gente acompanhar a distância e matriciar essa equipe, cuidar dessa família à distância através da telesaúde? Então, e também pensando nisso, a gente traz o desafio do transporte seguro, da segurança do transporte para dessa pessoa, né? A gente não quer que esse paciente venha falecer num transporte de uma unidade para cá. Então, são desafios importantes que a gente foi criando, buscando, na verdade, artifícios de vencer esses desafios. E como é que a gente tem feito, né? O que a gente vem buscando para vencer esses desafios? Eu acho que a grande questão que nos surgiu foi que a nossa estratégia surgiu de entender que as pessoas precisam conhecer o hospital, precisam conhecer o cuidado paliativo, precisam conhecer a gente, para que isso elas comecem a acreditar, e acreditando e entendendo, elas criem vínculo, e com vínculo a gente mostra que a gente está presente. Então, quando a gente está presente, quando a gente vincula, aí a gente tem certeza que a gente está fazendo um bom cuidado, e eles se sentem cuidado, né? A gente ainda tem muito medo das famílias do abandono, né? Eu estou indo lá para ser abandonada, a outra equipe não quer mais cuidar de mim, e a gente sabe que na pediatria isso tem um impacto ainda maior. Então, aquele paciente que ficou na oncologia há 4 anos acompanhando, do nada se corta um vínculo e leva para o mundo serra, não. Então, a gente pode construir isso antes, e é esse o nosso objetivo, de criar esse vínculo antes. Então, se esse paciente já vem para o ambulatório, né, ele já vai conhecer a equipe, ele já vai conhecer o hospital, ele já vai sendo matriciado mesmo, essa família, né, do como vai ser o fim de vida, se o fim de vida realmente faz sentido ser no Monte Serral, a gente vai optar por um outro lugar, esse fim de vida vai ser em casa. Então, não dá, a gente precisa dessa construção dessa história antes. E aí a gente volta, né? Toda vez que a gente fala de cuidado paliativo, quanto mais precoce a gente chegar, melhor é. Mas mesmo que a gente chegue mais tardio, quando a gente faz vínculo e presença, realmente é o que muda a forma da gente cuidar. Então,
Como é que a gente começou? Então, a gente começou a convidar os profissionais de saúde para conhecer o nosso hospital. Então, a gente mandou mesmo, solicitando, convidando, abrindo as portas do hospital. Então, a gente recebeu muita gente ano passado, seja da pediatria, seja do adulto, coordenações, diretoria, com o objetivo de explicar o que é o hospital. E como tinha-se muita curiosidade, né, de todo mundo ver o hospital e conhecer a estrutura, e, enfim, as imagens do Monte Serra são imagens maravilhosas mesmo. Muita gente veio conhecer, e a partir daí a gente explicava, a gente mostrava os nossos números, nossos resultados, a experiência do cuidado dentro do Monte Serra. Então, a gente recebeu desde grupos de psiquiatria, né, que a gente pensava, poxa, a psiquiatria foi visitar no hospital, a pediatria, a unidade básica de saúde, que a gente precisa chegar lá, os home cares, os SADs, né, então, houve muita troca nesse sentido durante esse percurso aí do ano passado, onde a gente recebeu os profissionais de saúde. Também recebemos religiosos, né, dentro do hospital. Lembra que eu falei que a gente tem uma capelania muito forte no hospital, então a gente precisa dessa parceria, né? Nós somos um estado de uma fé muito forte, né, e de várias fés diferentes, então, religiões diferentes, então fez muito sentido também, a gente recebeu diversas religiões dentro do nosso hospital, diretorias, para que a gente isso abre portas, abriu muitas portas, porque na hora que a gente estava conversando ali, vinha um gestor da maternidade, um gestor de um hospital geral, eu dizia, poxa, eu tenho um paciente, lá tem, os coordenadores diziam, poxa, eu tenho um paciente desse perfil, então isso foi mostrando e abrindo o olhar, o horizonte, para também para os outros profissionais. A gente também realizou no passado uma vivência em cuidado paliativo geral, para os profissionais de saúde, tanto da própria nossa unidade, como externos, estudantes, para ampliar o olhar no cuidado paliativo. E a gente tem feito esse ano, desde o início do ano, uma vivência em cuidado paliativo pediátrico, feito por mim mesmo, onde a gente tem discutido o cuidado paliativo, como é cuidar de crianças em cuidado paliativo, a gente mostra o hospital também, a gente mostra o que é que a gente pode oferecer, mas mais do que isso, acho que a gente gera uma discussão sobre cuidar de crianças. Então, é uma vivência de uma tarde inteira, onde a gente vai conversar mesmo, são discussões, não são aulas expositivas, assim, mas o objetivo é a gente trocar experiência, e isso também tem trazido muitos pacientes para o ambulatório, discussões para a telemedicina também. A outra estratégia que eu não posso deixar, e eu vou ressaltar 50 vezes, é a telesaúde, né? Porque aí, quando a gente começa lá na telesaúde, eu vou dar um exemplo de um paciente de Lisa, né? É um paciente que estava no outro hospital, a equipe de lá já percebia que ela tinha critérios para ir para o Monte Serra, mas a família tinha muito preconceito, né? Quanto. Então, foi marcada uma teleconsultoria, ele não foi no hospital, foi só uma teleconsultoria, então lá a família faz, tá bom, eu vou. E aí, com todo o trabalho ali da telesaúde, de conversar, de mostrar, eles já mostram cuidado à distância. Imagine quando estiver perto, né? Essa família vai buscando entender, e ela começa a aceitar né, de que ir para o Monte Serra pode ser realmente a melhor alternativa. E ela vai para o Monte Serra. Essa família chegou no primeiro dia muito raivosa ainda, não queria que a gente aproximasse muito, não deixava ninguém cuidar, eles resolviam tudo. Eu estou aqui porque eu tenho que estar aqui, porque era melhor estar aqui do que estar na UTI. E 21 dias depois, a gente tem uma família e uma equipe completamente vinculada ao nível de estarmos todos juntos chorando, se despedindo dessa criança. Então, a telesaúde vem com esse objetivo também, né? E da gente fazer essa condução em conjunto, a gente fazer essa transição do cuidado. Então, ela estava na UTI e a gente já começou a acompanhar. Isso faz um vínculo diferenciado para a gente. E a gente vai mostrando o que é que a gente pode oferecer dentro do nosso hospital. E a gente tira o sentimento de abandono, de não fazer nada, né? De todas essas falas que a gente já tem, que mitificam, né, o cuidado paliativo. Então, a gente tem uma aproximação, uma vinculação, um alinhamento, e assim a gente faz uma transição de cuidado efetivo. Seja, gente, para a gente receber esse paciente, seja para a gente dar alta também. Então, a telemedicina, ela também entra como princípio para a gente dar alta. Então, se eu tenho uma alta hospitalar que eu vou dar, esse paciente vai para o interior, vou dar um caso recente da gente. Era um paciente com uma formação congênita grave, uma banda amniótica, não sei se vocês sabem, pegando face, muito difícil. E a família queria ir para casa e eu não tinha mais motivo para deixar essa criança internada. A criança estava bem, que apenas tomava paracetamol.
Então não tinha sentido, eu queria ir para casa. Só que eu queria garantir uma sequência de cuidado, eu queria garantir cuidar dessa criança, porque a gente não vai, né, de jeito nenhum abandonar. A gente, muito longe, é uma criança com muita má formação, para eu tirar ela de casa para vir para o ambulatório é complexo. Então, o primeiro fluxo que a gente fez foi o fluxo da telemedicina, né, com a telesaúde, e acompanhando essa família, entendendo se eu realmente estava dando conta do recado, e a gente acompanhar no ambulatório. Isso é um princípio. O outro princípio, eu já acompanho esse paciente no ambulatório, por exemplo, que é esse fluxograma que está aqui. Então, eu já acompanho esse paciente no ambulatório, já vem acompanhando comigo, mas aí eu percebo que esse paciente não está indo bem, eu resolvo colocar um antibiótico. E vou observar, vou colher o exame, vou botar um antibiótico nesse paciente, queria ver ele muito mais precoce. Porém, eu só tenho vaga depois, eu só estou aqui daqui a 15 dias na unidade, como é que eu vou fazer? Então, a gente pode pedir auxílio à telesaúde para checar com esse paciente como é que ele está. Ó, esse paciente está bem, ficou bem, então, ó, pronto, ele já tem a consulta dele marcada de retorno para a próxima e volta. Não, esse paciente piorou. Então, a telesaúde discute com a médica assistente, né, do ambulatório, qual a condução fazer. A gente vai internar, a gente vai mudar o esquema, a gente vai fazer o que com esse paciente? E isso tem feito os pacientes terem uma segurança do cuidado, sabe? Quantas vezes a gente sente que nossos pacientes, principalmente essas crianças crônicas complexas, estão abandonadas dentro do sistema, que as pessoas não a reconhecem, não sabem manipular essas crianças, não sabem o que fazer, e elas são abandonadas, né, dentro do sistema. Então, isso tem garantido uma sequência de cuidado, menos internamento, menos idas a emergências, menos infecções, né, controle melhor de dor. Então, a gente tem garantido muito mais vida a essas crianças. Então, essa pessoa aqui do meio, Lisa, que é a médica paliativista da Telesaúde, tá? Que é a minha equipe de PED, Ana Gabriela e Dani, que são assim, não dá para a gente fazer cuidado paliativo, ainda mais cuidado paliativo pediátrico, sem uma parceria intensa e verdadeira. Então, minha equipe tem vivido realmente esse hospital, tem se entregado, de fato, ao Monte Serra. E esses são dois casos, né, de pacientes que exatamente vieram daí da telemedicina, vieram do trabalho árduo aí que a gente vem fazendo de acompanhamento antes mesmo da chegada desse paciente dentro do nosso hospital. Essa paciente era do ambulatório, foi acompanhada, depois veio, internou e teve fim de vida com a gente no hospital. E qual é a síntese dos 5 meses últimos agora, tá? Eu trouxe dos 5 últimos, porque eu acho que a gente teve um ganho enorme, com a virada, né, com todas essas construções. Então, não são coisas que são rápidas, gente. A gente vai construindo aos poucos mesmo. A mudança de cultura, ela demora. Mas a cada paciente que a gente cuida e cada mensagem que a gente recebe das famílias, cada vez que a gente respira fundo e diz assim, poxa, a gente deu o nosso melhor, vale a pena, tá? Então, a gente tem, agora, nos 5 últimos meses, que é o balanço até maio, a gente já teve 910 pacientes admitidos no hospital, isso não é só pediatria. Na pediatria, a gente teve 24 pacientes admitidos. No momento, a gente tem 5 pacientes internados, no momento, no hospital, sendo um de 9 dias de vida, isso é um avanço muito grande. A gente tem um bebezinho de 9 vidas dentro de um hospital de cuidado paliativo, né? A gente tem uma média de ocupação no hospital de 86%. A gente dá alta no hospital, muitos me perguntam, né? Vocês dão alta? Não, ainda mais na pediatria, né? Na pediatria a gente dá alta pra caramba. Mas a gente tem uma média de alta no geral de 27%, a gente oscila entre 27% a 30%, normalmente, uma média de óbito de 73%. Lembrando que no hospital de cuidados de fim de vida, a meta seria 100% de óbito, já que a gente está falando do cuidado do fim de vida, mas a gente percebe quanto controle de sintomas, quanto cuidar dessa pessoa, cuidar dessa família e empoderar o cuidado para eles também, faz com que garantir uma deshospitalização com segurança e também mantendo acompanhamento, né, porque nossos pacientes saem mantendo acompanhamento no ambulatório, mantendo acompanhamento na telesaúde, e a gente tem uma média de permanência mantida em torno de 9, 10 dias, que é a nossa meta mesmo. Eu já estou perto do fim e queria trazer para vocês um pouco da experiência do cuidado, né? Que, independente da gente, eu falo que a gente pode ir numa loja comprar uma roupa, e se você passar 15 minutos e for maltratado, você vai sair, né?
falando mal daquele lugar. Você pode passar 2 horas, 15 minutos e ser muito bem tratado, você vai sair falando super bem. Então, a experiência do cuidado não fala só de tempo, fala da experiência, de como você viveu aquele momento, como foi estar naquele momento, naquele lugar, como foi a sua experiência, a sua reflexão sobre aquilo que você viveu naquilo ali, naquele lugar. Então, eu vou trazer 2 experiências do cuidado para vocês. Eu vou pedir a vocês, se vocês não estiverem ouvindo, para você me sinalizar, Sinara, tá? Estamos, está tudo bem, já. Mágico. Não, não tá vendo áudio. Você não está ouvindo o áudio, né? Não, eu acho que é na hora que você vai espelhar, você tem que escolher a opção de ir com áudio. Peraí. Quer tirar a apresentação e botar de novo? Eu vou fazer isso. Peraí. Compartilhar a tela. Às vezes aparece uma opção. Não apareceu, não. Só aparece isso. Ainda mais Mac, né? Deixa eu te falar. Se eu te mandar, você consegue? Onde aí? Eu não posso ficar sem isso, né? Meu Deus. Meu Deus. Não posso, pelo amor de Deus. Primeiro que me deu trabalho. Oi, mandei. Segundo, porque é especial. Faz muito sentido. Vou parar aqui. Te mandei no WhatsApp, tá? Mostrando aqui. Logo no início, quando me indicaram, né, para fazer o acompanhamento no Hospital Monte Serrato, eu fiquei com muito medo, muito angustiada, logo que a gente existe um tabu sobre esses cuidados paliativos. Quando a gente ouve, a gente acha que nossos filhos ou o paciente já esteja em estado terminal, já esteja com os dias contados. Mas mesmo com tudo isso, eu resolvi, mesmo com medo, eu acabei indo. Nos cuidados paliativos pediátricos do Hospital Monte Serral fui ouvida. Eu dialoguei, relatei o que meu filho passava. Ele tem uma qualidade de vida totalmente melhor. E nisso eu aprendi que esses cuidados paliativos vai além, muito além da morte. Ele é vida, ele é qualidade de vida, eles são dias prolongados. Porque se a gente consegue um caminho onde amenize adulto, a gente sabe que consegue também prolongar um pouco mais. E o cuidado paliativo é isso, é ter uma melhora, ter uma vida a mais, ter um suspiro a mais. Meu filho, ele não engatinhava, ele não arrastava, porque ele só se locomove da cintura para cima. Os cuidados paliativos, graças a Deus, após me ouvir, a gente está fazendo um tratamento de dor crônica com ele, e com isso ele está melhorando. Então, hoje eu indico para qualquer um: vá, acompanhe, não tenha medo, não tenha receio. Se acontecer, fica a saudade, é da vontade de Deus. Mas lute o quanto você puder com os cuidados paliativos. O Hospital Monte Serrato é uma equipe maravilhosa, uma equipe multifuncional maravilhosa, desde a pediatria até a técnica de enfermagem, fisioterapeuta e tudo mais. Então, não desista, não tenha medo quando você ouvir um médico chegar e dizer: nós está te encaminhando para os cuidados paliativos. Acalme seu coração,
acalente sua cabeça e saiba que a melhor coisa que você está fazendo pelo seu filho é cuidar dele, é lutar por ele, por uma vida onde ele vai amenizar sua dor, ele vai controlar suas dores ali. Então não desista, não tenha medo, é qualidade de vida. Vocês Ai, ai, ouviram? eu vi. Eu faço e eu choro depois. Deixa eu, Tá. deixa eu voltar para cá. Tentar voltar. Então, vocês viram aí no áudio que é uma mãe de um paciente nosso, né? Que normalmente estão sempre com muito medo, né? De vir para cá, medo de como é que vai ser, medo de como vai ser, de como é que é essa experiência, né? De estar sendo cuidado no Monte Serra. E aí eu trouxe a experiência de, de uma mãe, né, que é cuidada no ambulatório da gente. Esse paciente ainda tem medidas para ser feitas, né? Fez recentemente umas cirurgias e tudo mais, mas a gente entende que ele tem realmente um tempo de vida mais curto. E aí eu vou trazer uma outra perspectiva, que é a experiência de ser cuidada dentro do Monte Serra. Essa imagem é do meu tio, que foi cuidado dentro do Monte Serra, e quando eu falo da experiência do cuidado em tempo, porque não, a gente passou 48 horas dentro do Monte Serra, né, com ele lá. E a experiência de passar 48 horas dentro de um hospital especializado de cuidado, visando a dignidade, o conforto e o cuidado com toda a família, faz toda a diferença. Então, às vezes a gente fica pensando, mas eu vou encaminhar aquele paciente para passar, ele já está morrendo, ele já vai falecer, vai fazer só intubação paliativa lá e vai falecer. Mas essa experiência do cuidado nesse momento pode mudar a trajetória e o entendimento dessa família quanto todo o processo, né? Então, meu tio teve um AVC hemorrágico muito grave, e em 10 dias ele veio a falecer do evento adverso, né? No domingo, ele faleceu no dia 1º de maio, dentro do Monte Serra. E a gente entrou no Monte Serra numa quarta, e ele veio a óbito na sexta-feira, a intubação paliativa dele foi realizada lá, e a experiência de ser cuidada e de fazer as pessoas fazerem que a gente entendesse que lá eu não era médica, né? Eu não fazia parte do administrativo, mas que a gente ia, ali era familiar. E de ter toda a família reunida, a possibilidade de todas as despedidas serem realizadas, todos os rituais que minha família achavam que eram importantes, que ele queria também que, né, que fosse feito. Então, a visita da sua filha, todos os louvores cantados, todos os cultos que a gente realizou, e o cuidado foi estendido a ele e a todo mundo da família. Eu não sei se vocês viram a imagem que tinha uma reunião familiar nos slides. Eu contei 18 pessoas na reunião familiar né, com o doutor Diário para minha família. Então, assim, essa experiência de ser cuidada dentro de um hospital especializado para isso faz total diferença. Essa frase foi de minha mãe, foi aniversário do meu tio, recentemente, esses poucos dias atrás, foi aniversário dele, e ela mandou assim, às vezes eu sinto uma saudade tão dolorosa desses dias aí, né? Então, a gente pensar que a gente transforma um sentimento de dor numa saudade, né? Porque foram dias vividos em família, com possibilidade de ser cuidada por todo mundo. Então, essa experiência de ser cuidada dentro do Monte Serra, eu também hoje posso dizer, né, que faz toda a diferença. Então, é um pouco exatamente dessa frase aqui, que não é minha, de Anne, que nesse hospital a gente não conta apenas os dias. A gente faz realmente com que cada um deles conte, e que vale a pena realmente a gente cuidar dessas pessoas, cuidar dessas famílias, não importa o tempo. Então, a gente é um hospital de vida, a gente é um hospital de dignidade, de compaixão, de muito propósito e de muito amor dessa equipe inteira. Obrigada, gente. Era isso. Meu medo. Vou tentar parar para Parabéns pelo trabalho de vocês. Foi além do que eu imaginava que vocês já sabiam, né? Eu sei, estava ansiosa para você apresentar esse seu bebê.
Parabéns, Patrícia, de verdade, assim. Nossa senhora. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa. Poucas vezes eu fico sem palavras. Fala, Ti. Oi, Patrícia, parabéns pela sua apresentação, foi incrível, viu? Patrícia, eu fiquei com duas dúvidas, né? Primeira dúvida foi em relação à telemedicina, que eu achei, assim, incrível. A gente vem discutindo aí a possibilidade de algo semelhante, mas como é que vocês fazem para fazer o registro em relação à telemedicina? É a nível de prontuário? O próprio sistema de vocês oferece essa plataforma para vocês fazerem telemedicina? Como é que vocês conseguiram vincular isso? Ou vocês fazem uma plataforma externa e só faz o registro da conferência, do que aconteceu, da consulta, a nível de sistema mesmo, né? E a outra pergunta é que você até trouxe, que os pacientes precisam ter um plano definido, muito bem definido. E aí, eu acredito que você até trouxe, muitas vezes esses pacientes, eles saem de outras unidades, às vezes eles nem chegam a ter um acompanhamento com cuidado paliativo, nem chegou a fazer uma conferência, né? E aí, como é que vocês fazem? Tipo, eu imagino as batalhas que vocês devem enfrentar, porque às vezes a família pode ter sido, de uma certa forma, ter sido meio que intimada, sei lá, fica aquela sensação, até própria para poder sair, para poder desocupar o leito, enfim, fazer essa mudança e aí chegar lá na unidade e a gente não ter, e aí precisar começar do zero, né? A catequizar, a catequizar aquela família, entendeu? Vocês já chegaram a ter experiências de vocês não conseguirem manter a criança lá e ter que retornar para o outro hospital porque, de repente, não conseguiu fazer um vínculo, não conseguiu construir um vínculo, já teve alguma situação semelhante? Tiago, eu vou fazer assim, ó, a primeira pergunta, eu vou deixar a Lisa, que tá aí, que é a médica da... Lisa, você tá aí? Tô, Paty. Pronto, Lisa pode responder melhor primeiro, eu vou responder a segunda, tá? A gente nunca teve um caso que eu precisei voltar, né, para a unidade, tá? Mas adulto já. Então, assim, né, fui entendendo que, muitas vezes também porque não tinha mesmo critério, tá? É o paciente que ainda tinha indicação de medidas avançadas, né, não tinha limitação de conduta total, assim, e esse paciente voltou para outra unidade. É difícil, é complexo, mas o paciente voltou. Na pediatria eu nunca vivi nada nesse sentido. A gente já teve muito trabalho de construção, né, de dizer assim, mas a gente tem uma ressonância ainda para fazer. A médica tinha falado que se em 3 meses ela ficasse do mesmo jeito, a gente ia fazer uma ressonância, mas era um tumor que não tinha mais rádio, não tinha mais químio, não fazia mais sentido nenhum fazer uma ressonância, né? Era a ressonância para a gente ver, e até a condição da criança mesmo de fazer essa ressonância. Então, é uma construção diária, assim, e a gente sabe que o momento é pendular, né? Que as famílias, ela pendulam, ela entende, daqui a pouco ela, não, pelo amor de Deus, eu preciso, principalmente quando a criança vai piorando, né? Então, há ainda muita fragilidade, assim, nesse sentido. Mas é uma construção diária mesmo. A gente está Eu vou ver uma criança hoje, que essa de 8 dias, que a minha plantonista me mandou ontem e disse assim, a mãe não sabe nada do que está acontecendo, foi todo alinhado com a avó, e a avó não teve coragem de contar ela. Ela está parida de 8 dias. Então, esse é o meu desafio depois que eu acabar aqui com você, entendeu? Então, entendeu que... E olha aqui, uma criança que desde a gestação já se sabia que tinha várias malformações, né? Então, esse é o desafio diário, assim, né? Mas, assim, eu nunca tive nenhum problema de ter que voltar, tá? Nunca tivemos. Ainda bem, eu espero que a gente não tenha. Mas talvez também porque a gente é muito interligado, né? A pediatria são 7 leitos só, ainda bem, né? Mas, assim, a proporção também é essa, né? 10% aí no geral. Mas, quando a gente compara com adulto, o desafio é muito maior. Eu consigo ler o relatório inteiro antes. Eu entro em contato com a equipe. As equipes têm meu telefone, tem Lisa, né, na telemedicina. Então, a gente já tem uma articulação dentro do sistema de saúde, assim, que as pessoas... E aí, tá alinhado mesmo? O que é que aconteceu? Realmente tem sentido? Olha, eu não acho que seja, né? A gente está tendo uma situação no momento que tem muito paliativista de adulto atendendo criança. Porque a gente não tem cuidado paliativo perto em todos os lugares, aí chamam de adulto. E as pessoas, às vezes, não sabem realmente se a limitação de conduta para aquela criança vem muito no sentido como se fosse o adulto. E a criança é diferente, né? A gente sabe que é completamente diferente. Então, mas eu nunca vivi nada parecido, não, tá? Ainda bem.
Mas isso tudo porque a gente trabalha muito antes do que o paciente chegar lá, né? Tem esse sentido também. Elisa pode responder melhor sobre a questão, porque ela tem conhecimento técnico aí total. Bom dia. Tiago, a gente usa uma plataforma que o governo do estado comprou, a STT, que foi desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Catarina, em conjunto com a EBSER. Então, o estado da Bahia já estava usando essa plataforma em outros serviços, e o cuidado paliativo ele começou a usar de fato agora em abril desse ano, né? Então, lá a gente tem como fazer o consultório virtual, a gente tem como registrar, tem a parte da teleconsultoria que registra, e fica tudo certinho. Então, quando até outro profissional, outro teleconsultor, atende esse paciente, já está em tudo que a gente colocou e tem a facilidade de checar, né? Se outro especialista, porque agora tem também neuropediatria. Então, o neuropediatra tem acesso ao que a gente escreveu, tem acesso à teleconsultoria também do que a gente escreveu. Então, o Estado está colocando outras especialidades, não só o cuidado paliativo. Lisa, mas conecta com o prontuário do paciente hospitalar domiciliar ou é só tele? Não, só tela. Essa é uma questão ainda, né? Por exemplo, eu trabalho no Hospital das Clínicas também. Lá no Hospital das Clínicas é a GHU e no Monte Serra a gente está com a GHUSE, não é interligado, e às vezes a gente registra nos dois, né? Se eu estiver no ambulatório presencial, eu acabo registrando tanto no meu prontuário do hospital quanto do STT. Entendi. Eu acho que esse gargalo ele é nacional, né? Ainda não tem essa conexão. Eu acho que em lugar nenhum. Não. Eu tinha colocado aqui para vocês, e acho que serve para as duas, para entender, já que vocês fazem a tela e o ambulatório de vocês, porque, tipo, aqui no Ceará nós não temos muitas opções de ambulatório, na verdade só tem no SAVE, o ambulatório pediátrico de cuidado paliativo. Se essa é uma realidade de Salvador também, já que vocês fazem esse ambulatório, né? Se vocês centralizaram, né? Ou se tem outros ambulatórios dentro da rede, como que funciona? Tem não, senhora, esse era um grande gargalo da gente ainda, né? Porque eu, além de estar no Monte Serra, eu sou do Roberto Santos, né? Do Hospital Geral, que é o maior hospital que a gente tem, né? Um dos maiores do Norte-Nordeste. A gente dava alta aos pacientes e não tinham quem acompanhasse. Então, hoje a gente tem um ambulatório da pediatria, mas a gente tem outros ambulatórios, né? Assim, dentro do Roberto, a gente tem um ambulatório neonatal, da perinatologia, né? Que Lília faz lá. Mas depois do que o paciente nascia, a gente não tinha um ambulatório específico de cuidado paliativo, né? Então, isso era uma grande questão da gente para seguir esse acompanhamento. Então, hoje a gente tem lá no Monte Serra um acompanhamento. É um ambulatório mesmo dentro da rede, a perinatal tinha mais do que a gente da PED. Paty, agora o UPS está, como eu trabalho no UPS e no Monte Serra, eu estava levando muito paciente do Hospital das Clínicas para o Monte Serra. E agora eles estão tentando, né, a Comissão de Cuidados Paliativos está tentando abrir um ambulatório, só que virtual também, pela plataforma STT, porque foi percebido que existia uma demanda muito grande, nossos pacientes ficavam soltos na rede, e a partir do momento que eu comecei a trabalhar com telemedicina, eu comecei a captar esses pacientes para o nosso serviço, né, de telemedicina. E aí o hospital percebeu isso e a gente está num processo de abertura mesmo, né? Mas a princípio virtual também, para funcionar com a plataforma STT também. Só uma pergunta de eu passar a palavra para a Patizinha. A intenção, entendendo que tem o Hospital Monserrat, seria meio que concentrar no ambulatório multi, porque também é difícil montar uma equipe multi dentro de um ambulatório, né? Eu também entendo isso. Dentro do estado, seria concentrar no Monserrat esse ambulatório multi, ou cada hospital, se der certo, vai tocando os seus meninos mesmos, e só esse perfil de talvez readequação terapêutica que seria mais direcionado, porque eu sei que vocês podem fazer a identificação precoce, né, no Monserrat, nesse ambulatório também, só fiquei me questionando assim, como é que está dividido, porque eu não sei como é que vocês funcionam aí, porque aqui no Saving é uma pena, porque ele acaba sendo terciário, é super especializado, e a gente fala que a avaliação não é para ser tão especializada, mas acaba sendo, né, mas enfim, é o modelo que tem funcionado hoje, a gente ainda não conseguiu descentralizar. Né? E aí queria saber se para vocês, se vocês planejam, ou enfim, às vezes é difícil, é o que está funcionando e a gente ainda não está conseguindo pensar outra forma. Vocês estão me ouvindo? Sim.
É, Sinara, eu desconheço, assim, eu não sei se Lília estava aí, tá aí, mas ela estava. Como Lília faz parte do núcleo, né, de cuidado paliativo da CESAB, propriamente dita, né, o Hospital das Clínicas é um hospital escola, né, é diferente, né, faz parte do Hospital das Clínicas e tal, mas não faz parte da rede CESAB. Eu desconheço na rede CESAB ambulatório de pediatria mesmo, propriamente dito, em formação, em construção aí para ser feito. No Roberto Santos, eles não têm a ideia de fazer, nesse momento, um ambulatório, ainda mais um ambulatório multi, né? É muito mais difícil, é muito mais complexo, né? A gente sabe que para os gestores entenderem um paciente com 4 pessoas na sala é muito mais complexo, né? Mas no momento eu desconheço, está centralizado no Monte Serra mesmo, e a gente tem crescido também. Eu acho que também a gente precisa de números, sabe? A gente conversou isso, né, lá no início, no final do ano passado, no início do ano, a gente precisa gerar números, precisa gerar demanda. Então, se eu não gero demanda, não gero número, como é que eu vou fazer ampliar e crescer, né? Então, a gente foi com um profissional, a gente chegou a 2, 3, hoje nós temos 4 profissionais no ambulatório, né? E foi, na realidade, também para as outras coisas no nosso ambulatório, né? A gente começou com uma psicologia de um jeito, hoje a gente já tem muito mais psicologia, hoje a gente já tem psicologia do luto, hoje a gente já tem um psiquiatra. Então, as coisas vão gerando demandas, né? E é para evitar demandas que a gente vai mostrando os resultados e vai trazendo profissionais e vai ampliando as coisas, entendeu? Uma coisa, né, que a gente pode falar é que antes os pacientes eram todos de PAT, todos os pacientes eram do Roberto Santos, ou eu comecei a levar do Hospital das Clínicas. Hoje a gente tem recebido pedido dos colegas de outras especialidades, não só de oncologia, mas como de reumato, nutrologia, neurologia, oncologista está mandando. Então, assim, Que acho que à medida que o bacana, ambulatório está crescendo, a gente está recebendo os pacientes. que bacana, que bacana. Fala aí, Patizinha, e depois a diva, Lília. Não, primeiro, parabenizar a aula, foi maravilhoso e, assim, inspirador ver um projeto tão impressionante. Tenho 2 perguntas. A primeira é com relação à teleconsulta, se existe alguma forma de termo, enfim, anteriormente, tipo, se tem algum consentimento que o paciente faz nesse fluxo, né? Porque acaba que alguns serviços, não dos cuidados paliativos, mas que eu vi, eles primeiro tem tipo a assinatura do termo, que concorda com os atendimentos de teleconsulta, e posteriormente teriam as consultas mesmo. Como é que funciona essa questão desse fluxo? E o segundo, acho que até o doutor Tiago também perguntou, se vocês têm residência de cuidados paliativos. Meninas, só para dizer que a Paty é a nossa primeira residente. Aí ela tá aí, ó. Patrícia são pessoas melhores, né? A gente não tem residência ainda não, tá? Eu não ouvi a primeira pergunta porque eu caí, Foi sobre o mas termo, mas aí eu posso responder. A gente não tem termo, né? Foi uma coisa até que a gente discutiu junto com o pessoal. E o que acontece a família é informada, olha, existe uma ferramenta agora no estado da Bahia que a gente pode contar com essa ajuda, vocês topam participar. E a gente não tem resistência nenhuma, pelo contrário, eu acho que os pais, as famílias encontram na telemedicina uma oportunidade de assim, como é que vai ser essa alta? Se eu for para casa, quem vai cuidar da gente? Então, eles gostam, eles se sentem seguros, porque normalmente não fica só na interconsulta. Para eu conhecer o paciente, eu sempre peço um consultório virtual. Então, eu vou conhecer, para conhecer a biografia, a história daquela família, e escutar mesmo da mãe sobre a história, sobre como é que ele está, porque é uma perspectiva totalmente diferente. Quando eu escuto do colega e quando eu escuto da família, é muito diferente. Então, não tem uma teleconsultoria que eu não peça um consultório virtual. e a residência, Patrícia, a gente não tem ainda, são propostas para 2027, porque a gente brinca assim, né, que a gente tem um filho que agora tem 1 ano e 6 meses, né? Então, esse filho agora, ele tá andando bem, e aí daqui a pouco ele corre. Então, aí é uma coisa de cada vez. Mas, Lília, diga aí, Lília, você tá aí com a mão levantada. Lília faz parte do serviço e também do Núcleo de Cuidado Paliativo do Estado. Não, era só para complementar. Bom dia. Que a gente vai descentralizar, sim. Isso já está no plano agora do segundo semestre, é descentralizar completamente. Não pode pensar que vai ser só
no hospice, né? A princípio, o nosso desenho é para 9 macros, então, para 9 serviços de referência, que aqui em Salvador provavelmente vai ser o Roberto Santos, porque será, inclusive, o núcleo matriciador da pediatria do Estado será lá, né, para política, e descentralizar também para atenção primária em saúde, dentro da macro. A gente ainda tem que ir devagar, mas não é, na nossa cabeça não é possível não descentralizar dentro do governo do Estado. Obrigada, amigazinha. Ai, gente, muito bom, muito bom. Muito obrigada pela troca de experiências, conhecer o serviço de vocês. Quem sabe aí a gente está mandando a Patrícia aí para conhecer. Só sei que eu vou também, né, Patrícia? Tô achando que eu, Thiago, vamos tudo Eu de também, Malicu. eu também. Já Também, ouvi André, dizer já da quero muito Lívia que eu conhecer. quero conhecer essas fotos, essa varanda de vocês, a varanda mais conhecida do Brasil, pôr do sol mais conhecido do Brasil. A gente está muito ansioso para conhecer, já estava muito ansioso para conhecer o serviço, então muito obrigada por ter trago assim, a experiência, números também, porque acho que a gente sempre fica curioso, né, Patrícia, para saber como é que está sendo, mas também a experiência pessoal sua, eu acho que isso ainda traz um olhar além, né? Nossa, é um orgulho imenso saber que a gente tem isso no Brasil, né? Então, assim, saber que a gente tá oferecendo um trabalho de imensa qualidade, apesar dos desafios, meu amigo. Então, é uma segurando na mão da outra, Lisa, você e o restante da equipe que está aqui assistindo. Então, vamos lá. E vamos divulgar, meu povo, pelo amor de Deus, o povo falando da BBC, do Reino Unido e não sei o quê, e a gente aqui já bombando na Bahia. Por favor, tá? Então, É vamos lá, a bem gente isso. tem que trabalhar, meu povo. Pois um beijo, muito obrigada, tá, gente? Obrigada a Nara, vocês. Quinta-feira. Obrigada. queria Vocês agradecer podem a vir, viu? todos e a Patrícia, porque